Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! A paz do Senhor! A paz do Senhor ao povo de Deus, ao povo que está marchando para o céu. Com muita alegria, glória a Deus, que estamos aqui mais uma vez, não é? Glória a Deus, cheios, de expectativas. Sim, por que não? Glória a Deus, pois somos um povo, o povo de Deus, que está marchando para o céu e temos uma viva esperança, aleluia, uma herança no céu, uma herança incorruptível, que não murcha, que não passa, aleluia, preparada para o povo de Deus, que está marchando para o céu. Queridos irmãos, como sempre digo, estou aqui mais uma vez. A graça do Senhor tem sido derramada em nossas vidas. Como diz o hino primeiro da harpa, Chuva de graças, chuvas de graça. Chuvas pedimos, Senhor. Glória a Deus. Essas chuvas de graça que tem nos alcançado. Por isso estamos aqui mais uma vez, E hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração. No livro de Ruth, eu coloquei um tema aí, Não saia de Belém. Oh, glória a Deus! O Senhor irá falar grandemente conosco através desta palavra que Ele tem colocado em meu coração. Então, no livro de Ruth, capítulo 1, vai falar o seguinte, a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Queridos irmãos, como já disse, não saia de Belém. Qual o significado deste nome Belém? Belém significa casa de pão, uma cidade de Judá, também chamada de Efrata, situada a cerca de 8 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Davi e Jesus nasceram ali. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12. Também em Lucas, capítulo 2, versículos 4 a 7. Glória a Deus. Que relato maravilhoso. Belém, casa de pão. Nós estamos aqui no contexto histórico em que o livro de Ruth, aconteceu em que período? Então, um período histórico em que Israel estava ali sendo julgada por juízes. Deus sempre levantava juízes. Um período anterior aos reis de Israel, ainda não havia rei em Israel. Então, o povo do Senhor, havia entrado em Canaã. Então, o que ocorre? Em Juízes, no capítulo, nós entendemos um pouco, capítulo 2, e o versículo 7 diz assim, de Juízes: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões, que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, o qual ele fizera a Israel.
Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Quando o povo de Israel, eles entram na Canaã celestial, ou melhor, na Canaã terrestre, né? Celestial é que vamos, né? Glória a Deus, é a do céu. Mas esse povo tem sido libertado por Deus através do seu servo Moisés, e Josué introduz esse povo em Canaã. Mas quando Josué morre, aqui onde eu li, a Bíblia diz que o povo servia ao Senhor todos os dias de Josué, mas quando Josué morre, eles começam a fazer, fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram a Baales, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e aí curvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Queridos irmãos, como é triste ver um povo, não é, que é ingrato, um povo de dura serviço, como o próprio Deus diz. Deus havia tirado esse povo do Egito com mãos fortes, e tinham colocado eles na terra que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra abençoada. E quando o grande líder Josué morre, esse povo fez o que era mal aos olhos de Deus, porque serviram a Baales, não é? Deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, não é? Que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, não é? Então, o Senhor levantou juízes que os livrariam da mão dos que os roubavam, não é? Havia ali roubadores que roubavam. O Senhor, né? A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Porém o Senhor levantou juízes que os livrariam da mão dos que os roubaram. Mas tampouco ouviram aos juízes, se prostituíram após outros deuses, né? A Bíblia diz que depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, não é? Então o Senhor levantava juízes, e o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então o livro de Ruth é nesse contexto aqui que acontece essa história, não é? Em que a Bíblia diz que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem, né, de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e eram o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada, os seus 2 filhos de seu marido. Olha aqui, um relato bíblico muito importante para todos nós, não é? Neste período em que o povo depressa abandonavam o caminho do Senhor, como disse lá em Juízes, né? Se prostituíam com Baales, não é? Deixaram o Senhor. Então Deus sempre levantava os juízes para julgar aquele povo. Não é? Só lembrarmos de juízes como Gideão, né? Que a Bíblia diz no capítulo 6, no capítulo 6 de Juízes, que o anjo, a partir do versículo 11,
Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abis-zerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Em um período em que o povo abandonaram a Deus, depressa, não é? Se desviaram do caminho por onde andavam os seus pais. O Senhor levantava juízes, homens, não é? Que os livraria das mãos dos que os roubaram. Então o povo clamava, então o Senhor não era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. O Senhor sempre misericordioso a partir do arrependimento. E nós vemos que nesse período em que esses homens, esses juízes eram levantados por Deus, esse homem, o esposo de Noemi, o nome dele, Elimeleque, que significa, não é? O nome Elimeleque, aqui no dicionário, onde eu fui procurar a saber, não é? O significado. Deus é rei. Ele sai, não é? Elimeleque sai de Belém de Judá. Ele sai da casa de pão. Ele sai de um território abençoado. Mas, irmã Denise, a fome se estendia por toda a terra, não é? Houve uma fome na terra. E por que o lugar da bênção? Porque era o lugar da promessa, onde Deus havia prometido de colocar o seu povo em Canaã, como já disse. Em Belém, não é? Uma região de Canaã, uma região, aleluia, da terra prometida. Então, não era para Elimeleque sair. Era para que ele, como Gideão, não é, procurasse se arrepender, procurasse trabalhar, procurasse, voltasse para o Senhor, não é? Para obedecer a Deus, para se sujeitar a Deus em Belém. Mas aí ele sai a peregrinar nos campos de Moabe. Então, queridos irmãos, nós vemos aqui um relato triste de que a Bíblia diz que e morreu Elimeleque, marido de Noemi. Há um chamado aqui, eu quero colocar entre parênteses, para o pai de família, o chefe de família, o sacerdote do lar, não é? Muita atenção, não é? Para, de fato, enfrentar os problemas, não é? E esse problema possa não só ser econômico, como vemos que nesse período havia uma grande apostasia espiritual, não é? Um período de abandono da fé, moral e espiritual. Havia muita decadência ali em Israel. Está lá em Juízes também, capítulo 17, versículo 6. Importante, nós lemos em que período estava ocorrendo esta situação em que Elimeleque sai de Belém. Versículo 6 diz assim, do capítulo 17 de Juízes: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O povo estava num declínio muito grande, moral e espiritual. Mas havia sempre um remanescente, como citei Gideão, que estava malhando trigo no lagar, e o anjo do Senhor observando ele.
e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Não é? Eu quero acreditar que se Elimeleque estivesse ali buscando como Gideão fazer alguma coisa, aquilo que era certo, aquilo que devia ser feito, enfrentando os problemas, mas não saísse de Belém, porque afinal era a terra em que Deus tinha dado ao povo de Deus, ao povo de Israel. Vemos no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, glória a Deus, o Senhor diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Não é? O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Caminhando mais aqui adiante no versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Glória a Deus. Agora, nos versículos adiante, o versículo 15 diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Então está aqui, não é? Aqui está. O Senhor, né? No capítulo 28 de Deuteronômio, ele vai proferir, através do servo dele, Moisés, as bênçãos, glória a Deus, no Monte Gerizim. As bênçãos que sobreviriam sobre Israel, com a medida da obediência. Oh, glória a Deus, aleluia, está aqui, não é? Nós precisamos entender que há uma escolha. A partir dessa escolha, nós devemos entender que Deus é um Deus justo, é um Deus que deixou seus mandamentos e suas ordenanças para que nós pudéssemos obedecer. Então, quando o povo não obedecia, quando o povo se esquecia, depressa se desviava do caminho em que deviam estar, do caminho dos seus pais, que os pais deles falaram a respeito das grandes maravilhas que o Senhor tem operado, tirado eles do Egito, conduzido eles até a terra prometida. Agora eles deviam obedecer, mas quando Josué morre, eles depressa, né? Vão se ali misturar, vão servir a outros deuses, né? Deixaram o Senhor, não é? E foram-se após outros deuses, né? E serviram a Baales. Então veja, irmãos, que Elimeleque estava nesse contexto de apostasia, de moral espiritual, de desobediência. Porém, o Senhor sempre levantava juízes, e o texto diz que, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam,
houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. E qual foi aqui o resultado, não é, desta decisão, desta direção, não é, que nós vamos colocar aqui, que ele não devia ter feito. Devia, como Gideão, procurar fazer alguma coisa, se arrepender, buscar do Senhor novamente a obediência, guardar os seus mandamentos, e o Senhor certamente ia prover o pão em Belém. Aleluia! Porque foi assim com Gideão, o Senhor observou e ele estava malhando trigo no lagar. Aleluia! Oh, glória a Deus! E o anjo observando e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor nos observa no meio do caos, no meio da crise, no meio da apostasia, do abandono da fé, da imoralidade, do pecado. O que estamos fazendo? Será que estamos saindo de Belém, a casa de pão, para peregrinar no mundo a fim de procurarmos resultados econômicos, ou de fato devemos retroceder para voltarmos à casa, aleluia, do Senhor, e buscarmos do Senhor uma aliança, glória a Deus, em que nós venhamos ser cuidadosos, aleluia, com a aliança com o Senhor, com suas ordenanças, com os seus mandamentos. Este homem morre, o marido de Noemi. Noemi significa aquela que é agradável, não é? E agora ela está viúva. E nós vemos que depois, não é? Os seus filhos, os seus dois filhos, Quilion e Malom, casam-se com ali moças moabitas, né? Eles casam. Então se levantou ela com as suas aqui no caso, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, né? E se casaram, e o nome de um era Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Né? Depois da morte de Elimeleque, ainda ficaram ali por cerca de 10 anos. E eles também morrem. Não é? E nós vemos que, em vez de serem bem-sucedidos, esses homens que deviam, né, cuidar de suas mulheres, eles morrem, porque saíram de Belém. Não saia de Belém. Não saia de Belém. Glória a Deus. E quando eles morrem, a Bíblia diz que Noemi, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu ela que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Oh, glória a Deus! Ela ouviu de que o Senhor tinha visitado o seu povo. Oh, glória a Deus! Dando-lhe pão. Glória a Deus! Ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas duas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Ela decide voltar. Ela decide voltar para Belém. Glória a Deus! A cidade de Judá, uma cidade de Judá, a casa de pão.
Aleluia. Oh, glória a Deus, que decisão, né? Noemi decide. E ela ali insiste com suas noras para que voltem para suas mães, né, para suas casas. Diz, e de voltar cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Então, a Bíblia diz que Orfa volta, porém Ruth se apegou a ela e diz, depois de muita insistência, que Noemi insistia para que ela voltasse para a casa de sua mãe, a Ruth faz uma declaração de fé. Aleluia, glória a Deus. A Ruth faz aqui uma confissão, não é? Aleluia, de que, de fato, de arrependimento, de que ela estava aceitando ao Senhor, aleluia, ela estava se arrependendo e ali é uma confissão de, como já disse, de fé, de arrependimento. No capítulo 1 e o versículo 16, Ruth diz, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia! Que versículo glorioso. Aqui, quando a Noemi diz para as duas voltem, a Bíblia diz que a Orfa beijou a sua sogra e voltou, e ali houve choro, não é? Choraram, porém Ruth se apegou a ela, né? Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Ruth disse, ela voltou ao teu povo, ao seu povo, aos moabitas e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. E disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, aleluia, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que maravilha! Uma mulher, aleluia, que se arrepende, uma moabita que não queria mais viver em Moabe, decidiu, aleluia, voltar para Belém com sua sogra, Noemi, aleluia, faz uma confissão de fé. Ela diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha. Mesmo diante da desobediência do Elimeleque, né? Aqui o esposo de Noemi, Elimeleque, o Senhor, aleluia, olha para Noemi, o que significa graciosa, que é agradável, uma mulher que havia perdido o marido e os filhos, e agora estava sem nada, estava voltando para Belém, a casa de pão, não é? Não tinha nada, e o Senhor prepara uma outra mulher, que diz, eu estarei contigo, não me afastarei de ti, não é? Porque onde tu fores, irei eu, e onde pousares à noite, ali pousarei eu. Aqui Ruth nos dá um grande exemplo, não é? De que muitas vezes as pessoas querem ficar perto daqueles que têm recurso, daquele que tem alguma coisa, não é? Mas Noemi agora era uma mulher viúva, que tinha perdido também os seus filhos, uma mulher, como ela diz nos versículos seguintes, não é? Glória a Deus, que não chamasse mais ela de Noemi, mas que chamasse ela, né, de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar.
Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Então Noemi voltou assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Aleluia! Elas voltaram, não é? Então, com certeza, Noemi, uma mulher agradável, uma mulher que fazia para as noras, não é? Estarem ali insistindo para voltar com ela, em especial Ruth, que não a deixou. Era uma mulher agradável, era uma mulher amável, aleluia. E como é bom estar perto de alguém amável, alguém agradável, aleluia. Alguém que decide voltar para Belém, aleluia, mesmo sem ter mais nada, como já disse, mas ela volta para Belém. Queridos irmãos, e eles chegam no princípio da cega das cevadas. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E nós vemos que Ruth, ela representa aqui um tipo da igreja. Ela é um tipo da igreja, é um símbolo da igreja, porque ela era moabita, ela não era israelita como Noemi, ela era moabita, mas como todos nós, gentios, agentes de outras nações, não é? Que não tínhamos como participar diretamente ali do povo de Israel, de estar ali, não é? Juntamente, ela não poderia, não é? Estar ali, não teria o mesmo respeito que os demais ali israelitas tinham, porque era moabita. Porém, o Senhor, nesse período, já nos mostra que a graça, ela é manifestada, ela é dada em todos os tempos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ela volta para Belém, a casa de pão, e ela, como eu disse, é um tipo da igreja. Ela volta no princípio da cega, não é? Então, Ruth disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Oh, alabashure cantou herabá. Queridos irmãos, convido os irmãos para nós irmos no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós vamos ver, não é, uma mulher também, que a Bíblia diz, a mulher cananeia. Ela não era israelita. E no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, não é? A Bíblia diz, a partir do versículo 21, que Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe:
ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Oh, aleluia! Esta mulher cananeia era você, que não era da linhagem de Israel. Éramos também como Ruth, que não era da linhagem de Israel. Mas nós, aleluia, a Bíblia diz que os discípulos disseram, não é, para Jesus, não é? Olha, despede-a, não é? Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Era uma mulher valente, era uma mulher que creu em Cristo e adorou e disse, Senhor, socorre-me. Ela é um exemplo. E Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus disse, não é bom que pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus provoca a fé daquela mulher, mas ela diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela se humilhou, ela sabia que não tinha ali, não como direito às bênçãos, porque não era israelita, mas o Senhor, ele olhou para ela e diz, mulher, grande é a tua fé, aleluia, seja isso feito para contigo como tu desejas. Voltando para o livro de Ruth, Ruth não era israelita, mas ela diz para Noemi, eu vou voltar contigo, mulher agradável, mulher amável, aleluia. Chegaram no tempo da cega, no princípio da cega das cevadas, e ela diz para Noemi, ela tomou a disposição, ela disse, olha, deixai-me ir ao campo e apanharei espiga. Era ali, não é, um modelo social em que as pessoas mais necessitadas podiam vir pegando aquelas espigas que forem deixadas por aqueles que estavam cegando, cegadores, as pessoas com mais necessidade, e elas estavam ali sem nada, mas ela disse, deixa-me ir ao campo. Aleluia, ela é um tipo da igreja que não da igreja que entendeu essa tão grande graça que nos foi dada e diz, deixa-me ir ao campo, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela faz uma confissão de fé e o Senhor se agrada, aleluia, e ela foi, e ela trabalhou, e eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, não é? Olha, ele observa e vê e pergunta, quem é esta moça? Boaz é um tipo, né, de Jesus, ele é um remidor, ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi, e aqui na cultura judaica, ele podia remir no caso Ruth, ele podia ser o remidor, podia casar com ela, não é? Ele é um tipo de Cristo como Ruth da igreja. E Jesus, que também veio de Belém, como já disse, da casa de pão, Jesus nasceu em Belém, como está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, não é? Em versículo 4, e subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então, nós vemos que quando os pastores estão ali pastoreando em Belém, naquelas regiões, não é? E o anjo diz, glória a Deus, uma multidão dos anjos, no capítulo 2 de Lucas, não é? Estava ali os pastores pastoreando ali na região próxima, e a Bíblia diz que uma multidão dos exércitos celestiais,
apareceu com um anjo a multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus das alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Aleluia, glória a Deus das alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Na cidade de Belém nasceu Salvador, nasceu o nosso remidor, nasceu a esperança, nasceu a boa notícia, assim como para Ruth, e que decidiu voltar com Noemi lá em Belém. Deus providenciou Boaz para remir ela, para casar com ela, para abençoar ela, e consequentemente a Noemi foi o canal, aleluia, glória a Deus, de bênção na vida de Ruth, a moabita, e ela entra ali para a linhagem de Jesus, aleluia. A Bíblia diz que ela concebe, ela casa com Boaz, e ela concede ali Obed, não é? Elas se casam. Boaz, que era parente de Elimeleque, podia resgatar ela, redimir ela cegando ali nos campos de Boaz. Boaz se agrada dela, casa com ela, e ali ela casa e tem um filho, não é, chamado Obed. E Obed, ele é o pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi, e aí vem toda a linhagem de Jesus. Por isso que o nome Elimeleque, não é, significa, como já disse, glória a Deus, aqui, queridos irmãos, como já citei, não é, Elimeleque significa Deus é rei, porque havia uma descendência abençoada para esta moça que foi tão, não é, uma atitude muito linda dela, não deixar sua sogra sozinha. E o Senhor ama aqueles que estão ali, né, que é companheiro na aflição, é companheiro no momento ruim, e é no momento também de bonança que podemos, não é, vermos os frutos do nosso trabalho. Então Boaz casa com Ruth. Eu não quero me ater aos detalhes, porque já passou muito tempo, mas nós vemos, glória a Deus, que, aleluia, Noemi, no capítulo 4 de Ruth, o versículo 13 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ela entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Aleluia! Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. Oh, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor fez com que Noemi pegasse o filho de Ruth e fosse ama dele, cuidasse dele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Como é maravilhoso vermos, aleluia, a atitude de Ruth, de ficar perto de uma mulher falida, de uma mulher triste, de uma mulher que estava passando por tantas dificuldades também como ela, que perdeu o marido, mas estava unida. E quem dá todos os conselhos para ela é Noemi. Como é importante sermos companheiros na aflição.
como foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram companheiros em Babilônia. Como foi também o apóstolo João, que diz ali em Apocalipse, que ele era companheiro, aleluia, na aflição, aleluia, dos servos do Senhor. É assim, meus amados irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Aqueles, glória a Deus, que sempre estão juntos, não com interesses, mas por amor. Esta é a mensagem do Senhor. Esse é o exemplo desta grande mulher, Ruth. E o Senhor preparou Boaz, não é? Em Belém. Querido, querida, como eu disse, Jesus nasce em Belém. Jesus é o ponto central aleluia, da história da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele nasce em Belém, a casa de pão. Então é em Cristo, como a mulher cananeia que se humilhou e alcançou a libertação da sua filha. É em Cristo a casa de pão, aleluia, é em Cristo que nasceu em Belém, é em Cristo, aleluia, glória a Deus, que está, aleluia, a nossa alegria, a nossa prosperidade, a nossa vida abundante. Não saia da casa do Senhor, não saia da casa de pão, não faça como o filho pródigo também, que saiu, aleluia, e foi perambular pelo mundo, mas depois voltou. Mas não saia de Belém, não saia da casa de pão. Faça como Gideão, vá malhando trigo no lagar, vá fazendo alguma coisa, aleluia. E nós vemos que Noemi tomou uma decisão muito importante. Ela não se importou com os comentários, não é? Está voltando aí a viúva, está voltando a mulher que perdeu os filhos, que está desamparada, mas ela se humilhou, ela voltou para Belém, aleluia, e ela pôde pegar nos seus braços, aleluia, glória a Deus, ela pôde pegar o filho de Ruth nos braços, glória a Deus. Nós vemos, queridos irmãos, como eu disse, aleluia, que, glória a Deus, o nome desta criança é Obed. Ela pegou Obed. Glória a Deus. Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Obed é o pai de Jessé, não é? E Jessé é o pai de Davi. Oh, glória! Eu fui indo e chegou no nosso remidor. Aleluia, remidor é aquele que nos redime, né? Remidor é aquele que nos liberta da opressão, aleluia, do pecado, de tudo aquilo, de todo aquele final triste, de morte, de tristeza, e o Senhor faz novamente, aleluia, um começo de bênçãos, um começo de fartura, um começo de filhos. Ela gerou, aleluia, glória a Deus, ela gerou Obed, aleluia, esse é o nome do filho de Ruth, glória a Deus. Deus abençoe o povo de Deus, povo que está marchando para o céu. Não sai de Belém. Belém, aleluia, representa, glória a Deus. O que tem em Belém, irmã Denise? Aleluia, tem Cristo, tem Jesus, tem o nosso remidor, tem pão, aleluia. E por que muitas vezes muitos padecem até mesmo em Belém? Por causa da desobediência, por causa que querem viver em Belém, mas não querem servir a Deus, querem servir a Baales, querem amar outros deuses.
e aí não são abençoados. Mas o Senhor diz, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, se obedeceres os meus mandamentos, se obedeceres minhas ordenanças, se estiverem, oh, glória a Deus, ali, me obedecendo, serás bem-aventurado, aleluia, na terra. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Não saia da presença de Deus, não saia da casa de pão, não saia, aleluia, glória a Deus, do caminho que é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um bom dia a todos, fiquem na paz do Senhor. Compartilhe essa live, aleluia, e ore por mim. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, Senhor. Nos ajude neste dia, nos conduza com os propósitos que o Senhor assim, que o teu Espírito Santo assim, nos dirigir. Nos encheu cada dia mais do seu poder, aleluia, para que possamos, Senhor, existir no dia mal, da tua força, do teu poder, para que possamos estar firmes, Senhor, orando em todo tempo, suplicando em todo tempo, como fez aquela mulher cananeia, e alcançarmos de ti, aleluia, a graça, o favor imerecido, as bênçãos, a partir da nossa declaração que o Senhor é o nosso Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Não saia de Belém. Oh, glória a Jesus. Aleluia.